Vamos lá? Então, este assunto faz parte de grandezas físicas. E a grandeza física específica que nós vamos trabalhar hoje é aquela conhecida pelo nome de velocidade. E aí você precisa lembrar que velocidade ela é uma composição de outras duas grandezas. É uma grandeza de comprimento dividida por uma grandeza de tempo. Certo? Qual é a situação? Quando eu digo para você que velocidade é uma grandeza de comprimento dividida por uma grandeza de tempo, em geral, significa que eu posso dividir qualquer comprimento por qualquer tempo. Porém, você sabe que existem padrões, certo? No SI, o comprimento é medido em metros e o tempo é medido em segundos. Logo, no SI, a velocidade é medida em metro por segundo, correto? Porém, você sabe que fora do SI, nós temos unidades que nós costumamos usar até mesmo mais do que as do SI. Como, por exemplo, quilômetro por hora. A gente vai encontrar por aí. Podemos encontrar qualquer comprimento por tempo. Podemos encontrar, por exemplo, metro por minuto. Podemos encontrar centímetro por segundo. Enfim, velocidade é qualquer comprimento por qualquer tempo. No SI, metro por segundo. Mas quando não vier no SI, ou quando a gente precisar transformar, nós precisamos conhecer as técnicas que existem por aí. Então vamos a elas. A primeira técnica é você conhecer as relações entre comprimentos e tempos. Então aqui eu vou colocar algumas relações entre comprimentos. O comprimento, a gente vai trabalhar com... colocar a escala completa, tá? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Em geral, esses são os comprimentos que existem, né? Que é o mais trabalhado. E eles têm uma ordem decimal entre eles. A diferença entre cada um deles é um fator de 10. Ou seja, se eu quiser vir de quilômetro para hectômetro, é só multiplicar por 10. De hectômetro para decâmetro, multiplica por 10. Decâmetro para metro, multiplica por 10. Metro para decímetro, multiplica por 10. Decímetro para centímetro, multiplica por 10. E de centímetro, decímetro para centímetro por 10, centímetro para milímetro por 10. Então, toda vez que eu for de uma unidade maior para uma unidade menor, é só ir fazendo vezes 10, beleza? Claro que o caminho inverso também é verdadeiro. Se eu quiser ir de milímetro para centímetro, eu vou dividir por 10. De centímetro para decímetro, divide por 10 e assim por diante. Então, para a direita, multiplica por 10. Para a esquerda, divide por 10. Beleza? E essa parte de ser decimal facilita muito a nossa vida, porque quando a gente for fazer essas transformações aí, a gente vai só mexer vírgula. Vamos só fazer uma movimentação de vírgula. Vai ser muito fácil de fazer. Então, essa é a relação entre os comprimentos. Quando eu estou falando do tempo, aí já é um pouquinho diferente. Porque o tempo ele não é decimal, ele trabalha com fatores de 6, né, de 60. Então, por exemplo, lá no tempo, eu vou ter como principais a hora, o minuto e o segundo, correto? Se eu quiser mudar
de hora para minuto, eu tenho que multiplicar por 60, porque uma hora são 60 minutos. Se eu quiser ir de minuto para segundos, eu tenho que multiplicar por 60, porque um minuto são 60 segundos. Se para a direita eu estou multiplicando, para vir para a esquerda, de segundo para minutos, aí eu já vou dividir por 60. E de minuto para horas, também vou dividir por 60. Por que isso é importante, pessoal? Porque, veja, vou fazer aqui um pequeno exemplo. Digamos que eu queira saber aqui, eu quero fazer uma mudança de quilômetro para metros. Eu quero saber, 1 quilômetro vale quantos metros? Aí eu venho aqui na nossa escala decimal e vejo que de quilômetro até chegar em metro, eu tenho que fazer 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 vezes 10 é 1.000. Então eu descubro uma coisa que a gente já sabe de tabela, né? Que 1 quilômetro são 1.000 metros. Mas perceba que essas 3 multiplicações por 10, na verdade o que aconteceu é que a minha vírgula que está aqui atrás desse 1, ela saltou 3 casas para a direita. Então, para fazer essa transformação de quilômetro para metro, eu só arredei a vírgula 3 casas para a direita e acrescentei zeros ali para completar. Ok? Se eu quisesse transformar, por exemplo, de milímetro para metro, então 1 milímetro seriam quantos metros? Aí eu vejo que para ir do milímetro até o metro, eu tenho que dividir por 10, depois por 10, por 10. Então eu dividiria por 1.000, que é 10 vezes 10 vezes 10, só que na divisão. Só que em vez disso, eu só vou pegar essa vírgula que está atrás aqui do meu 1 do milímetro, e se eu estou indo 3 pulos para a esquerda, eu vou levar ela 3 casas para a esquerda. E assim eu descubro que o nosso 1 milímetro é a mesma coisa que 0,001 metros. Perceba que aqui a vírgula saltou 1, 2, 3 casas para a esquerda, que são 3 divisões por 10. Então, o comprimento é fácil porque ele vai de 10 em 10. Já quando eu estou falando do tempo, eu já posso ter um trabalhinho. Por quê? Porque no tempo, meus amigos, eu tenho lá, por exemplo, 1 hora, e eu quero saber quantos segundos tem em 1 hora, por exemplo. Perceba que para eu ir de hora para segundo, eu venho 60 vezes 60. Não é de 10 em 10. Então, para eu saber quantos segundos tem 1 hora, eu tenho que multiplicar 60 vezes 60. Aqui onde era 10 vezes 10 vezes 10 e um monte de 10, onde eu só mexo vírgula para a direita ou para a esquerda, facilzão. Aqui não. Aqui é 60 vezes 60, que dá 3.600 segundos. Então, essa é a relação entre hora e segundo, que é uma relação que a gente usa pouco, mas é bom saber. Então, a gente pode usar isso que eu coloquei aqui para alterar velocidades. Pode ser feito. E aí eu vou mostrar um exemplo para você de como é que a gente faz isso para alterar velocidade. Por quê? Porque velocidade nada mais é que uma grandeza de comprimento por uma grandeza de tempo, correto? Então imagine que eu tenho um valor de 54 km por hora. Eu quero alterar esse valor para o seu correspondente em metros por segundo. Quanto seria 54 km por hora se eu medisse em metro por segundo? Se eu usar o método da referência direta, que foi isso que eu acabei de mostrar para você, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que dar um jeito de transformar esse quilômetro em metros
e essa hora em segundos. Onde está aparecendo quilômetros? Eu vou colocar o valor dele em metros, o equivalente, e onde está aparecendo hora, eu vou colocar o valor dela equivalente em segundos. Aqui na tela anterior, a gente viu que 1 quilômetro, que é esse km, são 1000 metros. E acabamos de ver também que 1 hora equivale a 3.600 segundos. Então, veja, a partir do momento que eu substituo o km, que representa 1 quilômetro, por 1000 metros, e substituo esse h, que é a hora, por 3.600 segundos, basta resolver essa continha aqui e eu vou saber quanto é que é 54 km por hora se fosse medido em metros por segundo. Vamos resolver aí para a gente ver? Primeira coisa que você vai notar que dá para fazer aqui é cortar os 2 zeros aqui do final do 1000 com os 2 zeros do final do 3.600. Aí a gente multiplica 54 vezes 10 dividido por 36. Isso vai dar 540 dividido por 36. E aqui deixa eu ensinar para você um truque que eu aprendi com o Renato um tempo atrás. E toda vez eu tento fazer isso, é incrível. Eu tento fazer isso direto. Vamos somar os algarismos do 540? Como assim somar? 5 mais 4 mais 0. Perceba, 5 mais 4 mais 0 dá 9. Agora olha o 36 lá embaixo. Olha o 36. 36, se eu somar os algarismos, 3 mais 6 também dá 9. Pega essa dica aí, preciosa. Toda vez que a soma dos algarismos de um número der 9 ou um múltiplo de 9, significa que aquele número dá para dividir por 9. Então, a gente vai simplificar o 540 por 9 e o 36 por 9. 540 por 9, 54 por 9, dá 6. Porque 6 vezes 9 é 54. Tá? E acrescento o 0 aqui. Então, vai ficar 60. Tá? 540 por 9 dá 60. 36 por 9 dá 4. Porque 4 vezes 9 é 36. Perceba que aqui eu já poderia dividir, mas veja que aqui os dois são pares. Então, ainda posso simplificar um pouco mais, né? Por 2 em cima, por 2 embaixo. E aí a nossa divisão vai ficar 60 por 2 dá 30, 4 por 2 dá 2. E 30 dividido por 2 vai chegar no nosso resultado final, que é 15. Então, veja, a gente acabou de descobrir que, para fechar nossa continha, 54 km por hora são equivalentes a 15 metros por segundo. Como a gente fez isso? Método de referência direta. Eu altero a distância que estava em quilômetro para metros e altero o tempo que estava em horas para segundos. Depois de fazer essa alteração, resolvo a conta e pego o resultado final. Professor, esse negócio aí dá muito trabalho. Eu já vi isso aí de um modo mais fácil. Eu sei que você já viu. Eu até já te ensinei um modo mais fácil. Só que hoje eu estou para te ensinar 2 modos diferentes de como resolver as coisas. O método que você deve estar pensando aí é o chamado método da referência, né? O método da regra de 3, que muitos chamam. Que método é esse? Bora lá. Para converter uma velocidade, já que ela é uma grandeza de comprimento por tempo, se você for fazer o método da referência aí direta, você vai ter que fazer 2 regras de 3. Uma para mudar a distância e outra para mudar o tempo. Mas a gente tem um método mais... Vou escrever aqui. Método direto. O que é o método direto? Eu quero mudar lá de quilômetro por hora para metro por segundo. Basta eu ter uma referência direta de um valor em quilômetros por hora e quanto ele vale em metros por segundo.
Que referência seria essa? Vou te contar. Você vai usar a partir de agora isso aqui, ó. 10 metros por segundo são equivalentes a 36 quilômetros por hora. Pessoa, eu aprendi lá há um tempo que para mudar de metro por segundo para quilômetro por hora e vice-versa, a gente usa um tal de um 3,6. Isso é verdade. Para mudar de metro por segundo para quilômetro por hora, você multiplica por 3,6. E para mudar de quilômetro por hora para metro por segundo, você divide. Qual é o meu problema com isso? Em alguma hora, e vai por mim, acontece, você vai esquecer ou você vai se confundir quando vai ser para multiplicar e quando vai ser para dividir. E aí você não pode ficar nessa dúvida, porque 50% de chance, você sabe que nós temos muito azar na vida, né? A gente vai acabar na dúvida escolhendo o errado. Então, por isso a gente usa esse método aqui para fazer uma regra de 3. Olha que legal. Vamos pegar o mesmo problema de antes. Eu tinha lá 54 km por hora e eu quero saber quanto é que ele vale em metro por segundo. Se eu não sei quanto é, eu vou chamar de x. Só que eu sei que 10 metros por segundo são 36 km por hora. Isso é um valor fixo. Se eu já tenho uma referência aqui embaixo, eu vou fazer aquilo que todo aluno ama, que é uma regra de 3 simples. Produto cruzado. Meios por extremos. Sempre comece pela incógnita. X vezes 36 igual a 10 vezes 54. Olha que maneiro. X vai ser 10 vezes 54 dá 540. Aquele 36 que estava multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Olha que bonito. Chegamos exatamente rapidão onde a gente demorou um pouquinho para chegar ainda agora. E a partir do momento que você chegou aí, você pode aplicar toda aquela técnica que eu mostrei antes. Simplificar por 9 em cima e embaixo, que vai dar 60 sobre 4. Dividir por 2, que vai dar 30 sobre 2. E voilá, 15. Com esse método, você não tem que fazer duas regras de 3. Uma para o comprimento e uma para o tempo. Você faz uma só. E descobre a mesma coisa, que 54 km por hora são 15 metros por segundo. Ah, professor, gostei dessa daí. Essa daí é mais fácil, essa daí é legal. Mas é por isso que é bom você conhecer duas. Assim, uma confirma o resultado da outra, caso você tenha alguma dúvida. Para a gente prosseguir e fazer o exercício que eu separei hoje, vamos só voltar aqui no quadro anterior para você anotar mais duas referências importantes, tá bom? Quando precisar, você vai usar 1 km por minuto é equivalente a 60 km por hora e 100 metros por segundo é equivalente a 6 km por minuto. Essas aqui são referências que nós usamos pouco, mas é bom começarmos a usar mais daqui para frente, tá legal? São referências que a gente vai precisar aí em algum momento ou outro. O que ficar de fora dessas, aí a gente usa lá a referência direta, tá? Dá mais trabalho, mas a gente pode usar ela. Tudo bem? Então, tira o teu print aí para você anotar isso daí, para a gente fazer as questões que seguem. Tá legal? Anotou aquela outra lá do primeiro também? Que era essa bem aqui, ó. Essa daqui, ó. Relação entre comprimentos, relação entre tempos. Bora lá? Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui?
Suave, né? Pessoal, se tiverem qualquer dúvida, podem perguntar, fiquem super à vontade, tá bom? Então vamos começar a brincar com númerozinhos. Bora lá, bora para a nossa questão de número 1 da nossa apostilazinha aqui. Olha essa questão aqui, que maneira. O guepardo, animal terrestre, mais rápido em termos de velocidade absoluta, é capaz de atingir cerca de 115 km por hora em seu ápice. Se sua velocidade fosse calculada em metros por segundo, seria mais próxima de qual dos valores a seguir? Meu povo, tem tem uma infinidade de modos de resolver essa questão. Tem o modo direto, tem o modo mandrake, tem o modo chutômetro, tem o modo seguro. Eu vou tentar te mostrar alguns aqui que você pode usar na hora da sua prova. Então, bora lá. Deixa eu colocar aqui. A gente tem lá uma velocidade de 115 km por hora. Eu quero saber qual seria o equivalente dessa velocidade se ela fosse medida em metros por segundo. Então, não sei quanto é, vou chamar de x. Pelo que eu acabei de te mostrar, se você fosse fazer primeiro a distância, depois o tempo, você teria que tirar esse quilômetro daqui e tirar essa hora daqui e substituir por um valor em metro por um valor em segundos. Mas talvez o modo mais rápido de fazer seja usar aquela referência que eu te dei ainda há pouco. 10 metros por segundo é equivalente a 36 km por hora. E por favor, não esqueça, como isso é uma regra de 3 simples, eu preciso sempre que as unidades iguais fiquem alinhadas uma sobre a outra. Metro por segundo sobre metro por segundo, quilômetro por hora sobre quilômetro por hora. Tá legal? Produto cruzado, né? Bora lá, produto cruzado. Sempre comece pela incógnita. X vezes 36 igual a 115 vezes 10. Tá bom? X vai ser 115 vezes 10 dá 1150 sobre 36. E aí a divisão pode ser bruta, mas bora tentar simplificar um pouquinho. Como o número em cima termina em 0 e o de baixo em 6, é porque os dois são pares, né? Se são pares, dá para dividir por 2 em cima, por 2 embaixo. Então isso daqui vai dar para nós x igual 1150 por 2. A metade de 150 é 75, a metade de 1000 é 500. Então vai dar 575. Dividido por metade de 36, 18. E aí agora a gente tem que resolver essa bagaça aí, não tem jeito não. Então vamos lá, colocar aqui rapidão em verde. 575 dividido por 18. Qual número eu posso multiplicar o 18? Já vi que 5 não dá, né? Tem que ser 57. Que chegue próximo de 57. Bom, se eu fizer 2 vezes 18, eu já vi que dá 36. Então, bora tentar 3 vezes 18. 3 vezes 8, 24. Fica 4, vão 2. 3 vezes 1, 3. Com 2, 5. 54 não chega em 57. Faltam 3. Beleza. Então, aqui eu já tenho um 3. 3 não dá por 18. Vou baixar esse 5. 35 por 18. Bom, como a gente já viu, se fosse por 2, 2 vezes 18 dá 36. Então, aqui vai ter que ser 1. 1 vezes 18 dá 18. Para 35, vai sobrar 17. E aqui, 17 por 18 não dá. Vou ter que acrescentar 0 e vírgula. Só aqui a resposta da questão já morre. 170 por 18, muito provavelmente aqui vai ser 9. E isso vai dar aí uma dízima periódica em algum ponto. Mas só nesses dois primeiros dígitos a gente já mata a questão. Por quê? Porque se você olhar lá nas respostas,
nós temos 11, 15, 22, 27 e 32. A única que está na casa do 30 é a letra E. Então, a nossa resposta, de fato, é a letra E. Beleza? Isso é um modo simples, isso é um modo seguro, isso é um modo rápido. Aliás, é um modo formal. Professor, tinha um jeito mais mandrake de resolver isso mais rápido e até mesmo sem fazer conta? Bom, depende do seu feeling. Se liga aí. Eu te dei uma referência de que 36 km por hora é equivalente a 10 metros por segundo, certo? Se eu dobrar em cima e dobrar embaixo, 2 vezes 10 é 20, certo? Se eu dobrei aqui na direita, eu dobro na esquerda. 2 vezes 36, 72. Bora somar? 20 mais 10 dá 30, certo? Então aqui eu tenho 72 mais 36, 108. Esses 3 valores que você está vendo aqui são os mais comuns nas questões de física. Os mais comuns, especialmente o 72 e o 108. Mas vamos fazer só um mais. Vamos fazer aqui 30 mais 10. 30 mais 10 dá 40. E aqui eu tenho, se é 30 mais 10, eu vou fazer 108 mais 36. Se você resolver, dá 144. Então, esses valores aqui são os mais comuns nas questões de física. A nossa questão, então você vai resolver tanto isso, você vai treinar tanto isso, que você já vai saber de cara, sem nem precisar fazer conta. Ah, apareceu lá 72 km por hora. E é 20 metros por segundo. Ah, apareceu lá 36 km por hora. Fácil, 10 metros por segundo. Ah, o bicho está lá a 108 km por hora. Ah, moleza, 30 metros por segundo. Você vai fazer tanto que isso vai ficar na sua cabeça. A nossa questão deu 115 km por hora. Perceba que 115 é maior do que 108 e menor do que 144. Então, o valor de 115 em metros por segundo ele é entre 30 e 40. Maior que 30, menor que 40. Mas, como o 115 está mais próximo do 108 do que do 144, esse valor aqui vai ser um número mais próximo de 30. Vai ser quase 30. 30 alguma coisa, só que bem pequeno. E assim, se você tem esse feeling já, você olha para a questão e nem resolve. Vai lá e marca a letra E. Que, aliás, é a maior resposta possível. Se 30 é 108, 32 é maior do que 108, só pode ser esse, o valor de 115. Beleza? Era um modo de resolver também. Resolver sem resolver. Mas aí vai levar tempo e treino para que esses números todos aqui fiquem na sua cabeça. De tanto resolver, vai ficar na sua cuca. Legal? Tinha um outro modo de resolver essa questão? Tinha, só que ele ia dar muito trabalho. Muito trabalho, porque você ia ter que fazer as 5. Só que aí você teria uma vantagem, você não teria divisão nenhuma, você trabalharia só com multiplicação. Tá? Vamos deixar ele mais lá para o finalzinho da aula e eu volto nela para mostrar para você. Tá bom? Vamos para a próxima? Entendido? Alguma dúvida? Qualquer momento, podem ficar à vontade aí, que a gente tira qualquer dúvida. Vamos ver aí a número 2. Olha, número 2, que beleza. Que beleza. O falcão peregrino, animal mais veloz dos ares e, no geral, em termos de velocidade absoluta, é capaz de atingir cerca de 320 km por hora.
se sua velocidade fosse medida em quilômetros por minuto, seria um valor mais próximo de qual dos resultados abaixo? Bora ver. Vamos lá, o nosso amigo Falcão Peregrino. E o bicho atinge 320 km por hora. Mas, se eu quisesse saber quanto é que dá isso em quilômetros por minuto, não sei, vou chamar de x. Como eu posso resolver essa questão? Bom, tem dois modos. E o modo mais rápido, os dois na verdade vão dar na mesma, uma é eu saber a referência de entre km por hora e km por minuto. A outra é eu fazer o seguinte. Perceba que bem aqui eu tenho quilômetro e aqui eu tenho quilômetro. Para eu saber quanto isso vale em quilômetro por minuto, bastaria mudar esse valor aqui, hora, e converter em minutos. Vamos fazer desse jeito aí? Então, bora lá. Se eu tenho 320 km por hora e eu quero substituir essa hora por minuto, eu tenho que saber quantos minutos tem em uma hora. Uma hora são 60 minutos, certo? Então, lá onde eu tenho aquele H que representa uma hora, eu vou tirá-lo de lá e escrever no lugar dele 60 minutos. E agora ficou fácil. 320 quilômetros em 60 minutos é só dividir. A minha unidade já está em quilômetro por minuto. Eu só preciso desse resultado dessa divisão. Então aqui perceba que eu posso cortar 0 com 0 e eu teria 32 sobre 6. Todo mundo é par, podemos e devemos dividir por 2. 32 por 2, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que dá 16. E 6 por 2 dá 3. 16 por 3. Bom, 16 por 3, aqui vai dar 5, porque 5 vezes 3 é 15, fica 1. Como 1 não dá por 3, faz o quê? Acrescenta 0 e uma vírgula. 10 por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9, vai sobrar 1 para chegar em 10. E aí você já viu que vai dar uma dízima periódica, né? Então a resposta seria 320 km por hora é equivalente a 5,3333 km por minuto. Então teríamos aí a resposta da letra B, de bolo, de chocolate. Certo? Daria para resolver essa usando a referência, professor? Daria. Chegaríamos no mesmíssimo resultado. No mesmíssimo resultado. A diferença é que a gente ia ter que fazer lá o quê? Ia fazer 320 km por hora, está para x, assim como 60 km por hora está para 1 km por minuto. Porque 1 km por minuto são 60 km por hora. Fazendo a regra de 3, a gente chegaria no mesmo resultado. Beleza? Então, se você conhece a referência, você usa isso daqui. Mas, se você quisesse, poderia transformar somente a unidade que está diferente. Beleza? Então, vamos mudar de nível. Vamos avançar um pouquinho para ver o que mais dá para fazer com a transformação de velocidade.
Aqui, ó, a questão número 3 é mais ou menos o mesmo naipe disso que a gente fez na 1 e na 2, tá? Para vocês fazerem. Bora lá. Vamos pegar aqui a questão de número 4. 4. Questão 4 fala o seguinte. Um homem caminha com velocidade VH de 3,6 km por hora. Uma ave com velocidade VA de 30 metros por minuto. E um inseto com velocidade VI de 60 centímetros por segundo. Essas velocidades satisfazem a relação. Bom, a gente quer classificar aqui quem é mais rápido, quem é mais lento e quem é que está no meio do caminho. Perceba, o VH, que é a velocidade do homem, é 3,6 km por hora. Enquanto que o VA, que é a velocidade da ave, está dando 30 metros por minuto. E o VI, que é a velocidade do inseto, é de 60 centímetros por segundo. Bom, não tem como comparar para saber quem é mais rápido e quem é mais lento. Por quê? Porque todas as unidades de medida são diferentes. Quilômetro por hora, metro por minuto, centímetro por segundo. Eu só vou poder fazer a comparação e a classificação quando eu colocar todo mundo na mesma unidade de medida. E aí a escolha é sua. Ou você coloca todo mundo em quilômetro por hora, ou todo mundo em metro por minuto, ou todo mundo em centímetro por segundo, que for mais fácil para você. Qual seria a minha dica? Vamos colocar todo mundo numa unidade que nem está presente aqui, que é o SI. Vamos colocar todo mundo em metros por segundo. E aí a gente pode comparar depois. Beleza? Então bora lá. O primeiro é o 3,6 km por hora. Se eu quero mudar para metro por segundo, o modo mais fácil é usar a minha referência. 10 metros por segundo são 36 km por hora. Eu tenho 3,6 km por hora. Isso vai me dar x metros por segundo. Ok? Ó, meios por extremos. X vezes 36 é igual a 10 vezes 3,6. 10 vezes 3,6 dá 36. E aquele 36 que estava multiplicando vai passar para o outro lado, dividindo. Opa! Acabamos de descobrir que 3,6 km por hora é a mesma coisa que 1 metro por segundo. Então, o nosso primeiro bonitão aqui ó, já está convertido. Já sabemos que a velocidade desse homem é de 1 metro por segundo. Bora para a ave agora. Bora voar. Se bem que a ave está caminhando nessa questão, ela não está voando. Aqui, perceba, eu quero metro por segundo. Se eu olhar na velocidade da ave, eu tenho metro por minuto. Olha que legal, eu já tenho metro aqui. Eu não tenho nem que mudar. A única coisa que eu tenho que fazer é pegar isso aqui, que é minuto, e dar um jeito de transformar em segundos. Então, eu tenho 30 metros por minuto. Só que eu sei que 1 minuto são 60 segundos, certo? Então, onde eu tenho 1 minuto, eu tiro ele fora e coloco no lugar os 60 segundos. Então, eu vou ter 30 metros por minuto, vai ficar 30 metros em 60 segundos. Quanto é que dá isso? Ó, 30 dividido por 60. Você consegue ver que 30 é a metade de 60? Se é a metade, se eu estou dividindo aqui a metade de um número por ele, a resposta sempre vai ser
0,5. E nesse caso, metros por segundo. Pronto. Acabamos de descobrir o outro aqui, ó. A velocidade da ave, 0,5 metros por segundo. Só falta o nosso inseto. Professor, esse 30 por 60, 0,5, se eu fosse resolver tradicionalmente, como 30 é menor que 60, se acrescentaria um zero, ele viraria 300 e a sua resposta começaria com 0, 300 por 60 dá 5. Você chegaria no mesmo resultado. Tá legal? Bora para o nosso inseto agora. Olha só, o bicho se move a 60 centímetros por segundo. Só que eu não quero centímetro por segundo, eu quero metro por segundo. Vantagem, porque bem aqui eu tenho segundo, que eu quero, e aqui já tenho segundo. Não vou precisar mudar ele. Eu só preciso mudar o que está em centímetro para metros. Então, quando eu for fazer 60 centímetros por segundo, eu tenho que lembrar que para mudar de centímetro para metro, é só dividir por 100, né? Para a esquerda. Então, andar 2 vírgulas para a esquerda. Ou seja, 60 centímetros. Se eu deslocar 2 vírgulas para a esquerda, vai ficar 0,60 metros. E agora, 60 centímetros por segundo, eu vou escrever como 0,60 metros por segundo. Opa! Achamos o último. Aqui é 0,6. Agora que nós já transformamos todos para metros por segundo, podemos comparar. E na nossa comparação aqui, podemos ver que o homem é mais rápido que o inseto e o inseto é mais rápido que a ave. Então, a nossa resposta final vai ficar VH maior que VI e VI maior que VA. Beleza? A resposta é essa daí, que corresponde VH maior que VI, VI maior que VA. Letra E. Beleza? Tudo suave, tudo certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Deixa eu lhe colocar na cara do gol. As questões aqui, eu resolvi a 4, né? Essa é a 4. As questões 5 e 6 são o mesmo naipe da questão 4. São questões muito parecidas com a 4. Tá? Então, vou deixar para vocês fazerem. E aqui agora, vamos resolver aqui para a gente encerrar. A gente tem 15 minutos, acho que dá para resolver umas 3 questões. Tem 3 questões aqui que eu gostaria de fazer. Vamos começar com uma bem de boas, que é a questão 7. Ana Clara Ferreira. Sim, para bater print. Boa, Ana. Opa, só tirar aqui. Pronto. Beleza. Vamos lá de questão número 7. Olha o que a 7 propõe. A 7 é um pouquinho mais contextualizada, tá? Um professor, ao aplicar uma prova a seus 40 alunos, passou uma lista de presença. A distância média entre cada 2 alunos é de 1,2 metros. A lista gastou cerca de 13 minutos para ser assinada por todos. Qual foi em centímetros por segundo a velocidade média dessa lista de presença? Então, olha que questão maneira. O cara tem 40 alunos. Esses 40 alunos vão assinar uma lista de presença.
E a distância entre cada 2 alunos é de 1,2 metros. Então, bora lá. O cara tem 40 alunos. A distância entre cada 2, que separa 2 alunos, é de 1,2 metros. E essa lista vai demorar 13 minutos para que todos eles assinem. Eu quero saber qual é a velocidade dessa lista medida em centímetros por segundo. Bom, legal. Como é que a gente faz isso? Velocidade é a distância pelo intervalo de tempo. Então, se eu souber a distância que a lista percorreu e o tempo que ela gastou, eu vou saber aí qual é a velocidade dela, tá? Velocidade média da lista. Só que perceba, eu quero em centímetros e em segundos. A questão me deu valores em metro e em minutos. Eu tenho que mudar para centímetro e para segundo para poder descobrir. Só que aqui tem um detalhe. Eu que escolho qual grandeza para transformar? Jean. É você que escolhe. Na verdade, depende do comando da questão, né? O que ela vai pedir. Nesse caso aqui, a gente vai ter que transformar as duas. Porque eu preciso de centímetro e segundo e no momento eu tenho metro e minuto. Só que tem uma coisa que eu preciso descobrir. Qual distância essa lista percorre? Quanto vale esse D? Aí você vai pensar assim, como eu pensei da primeira vez. Professor, são 40 alunos, né? Então, bora lá. São 40. 1, 2, 3, 4. Aí aqui 37, 38, 39, 40. É fácil. Se a distância entre cada aluno é 1,2 metros, é só multiplicar o número de alunos pela distância entre eles. Então, o nosso D seria 40 vezes 1,2 metros. Certo? E aí, esse valor a gente muda para centímetros, esse tempo muda para segundos e um abraço. Só que tem um cuidado que você tem que tomar aqui. Essa lista não vai ser passada 40 vezes. Ela vai ser passada 39 vezes. Conseguiu sacar? A lista de presença aí ela não é passada 40 vezes. O primeiro passa para o segundo, isso conta como uma vez. O segundo para o terceiro, 2 vezes. Então, quando ela chegar no número 40, ela terá sido avançada 39 vezes. Então, aqui não é 40, aqui é 39. E aqui você já pode mudar para centímetro se você quiser. 1,2 metros, lembra? De metro para centímetro, 10 vezes 10 multiplica por 100. Então, são 2 vírgulas para a direita. Isso aqui vai dar 120 centímetros. Ok? 120 centímetros. E o tempo? O tempo que ele deu são 13 minutos. Só que cada minuto são 60 segundos. Então, são 13 vezes 60 segundos. Agora que eu já tenho a distância percorrida pela lista em centímetros e o tempo em segundos, é só dividir. 39 vezes 120 centímetros por 13 vezes 60 segundos. Pessoal, a gente não tem que resolver essa multiplicação aqui e essa aqui, depois dividir? Olha, nem sempre. Porque a gente pode fazer isso agora. Só que veja, em vez de multiplicar 39 por 120 e 13 por 60, e depois dividir os resultados, que vão ser 2 números grandes, olha o que eu vou fazer. Eu já enxerguei aqui que 120 dá para dividir por 60. Porque bem aqui eu tenho 12 e aqui eu tenho 6.
Eu ainda corto esse zero aqui, ó. E 12 dividido por 6, eu já sei faz tempo que é 2. Olha outra coisa bonita que eu encontrei ali, ó. Eu encontrei que 39 dá para dividir por 13. Porque aqui, ó, aqui é 1, aqui é 3, aqui é 3, aqui é 9. Então, 39 é o triplo de 3. Ou seja, 39 é o triplo de 13. 39 dividido por 13 dá 3. Olha que fácil a nossa vida. Essa velocidade da lista vai ser 3 vezes 2, 6. 6 centímetros por segundo. E aí, isso vai dar para nós a resposta da letra D, de dado. Professor, se eu tivesse feito lá com 40 em vez de 39, daria para acertar do mesmo jeito? Daria. Não fique encanado com isso daí, não. Porque você acharia um valor que é um pouquinho maior do que 6. E aí, por aproximação, naquela velha, tá ali o 6, eu achei próximo de 6, só pode ser 6. Você acertaria do mesmo jeito. Beleza? E aí? Fácil, né? Então, eu fiz bastante questões aí para vocês treinarem bacana. Bacana mesmo. Para ficar amolado nisso daí. E por que eu selecionei esse assunto? Porque eu percebi que as questões de cinemática que estão vindo no Enem estão trazendo muito isso daí. Elas não querem mais só que você calcule a velocidade média, por exemplo. Ah, tá aqui o valor do espaço é tanto, do tempo é tanto, divide e tal resultado. Não. Elas estão todas trabalhando com transformação de unidades e medidas. Todas. E aí é bom você estar afiadaço nisso daí. Beleza? Acho que dá para a gente fazer uma última aqui para encerrar. O Renato deve estar pedindo passagem daqui a pouquinho. Vamos fazer aqui essa questão aqui. Questão de número 8. Olha só. Besouros tigre são um grande grupo de besouros da subfamília Cicindelineae. Nossa. Conhecida por seus hábitos predadores agressivos e velocidade de corrida. A espécie mais rápida conhecida de besouro tigre, Cindindela hudsoni, pode correr a uma velocidade de 9 km por hora, que é o mesmo que 2,5 metros por segundo, ou cerca de 125 comprimentos do seu próprio corpo por segundo. Em 2005, eram conhecidas cerca de 2.600 espécies e subespécies. Com a mais rica diversidade na região oriental, seguida pelos neotrópicos. De acordo com as informações contidas no texto da matéria, qual é o tamanho médio de um besouro tigre? Olha aí, pessoal. A questão fala que o nosso amigão besouro tigre tem uma velocidade de aproximadamente 9 km por hora, que é equivalente a 2,5 metros por segundo. Só que ele também fala que esse bichinho consegue percorrer 125 vezes o tamanho dele próprio em 1 segundo. Então, ó, eu posso dizer que isso aqui é igual a 125 vezes o tamanho do besouro tigre, que eu vou chamar de X, em 1 segundo. Tá? Eu quero saber qual é o tamanho desse besouro tigre. Olha bem aqui. Eu tenho 2,5 metros por segundo
igual a 125 vezes x por segundo. Tá? Então, se eu tenho 2,5 metros em 1 segundo e 125 vezes o tamanho do besouro no mesmo 1 segundo, o que isso me leva a crer? Que 125 vezes o tamanho do besouro é a mesma coisa que 2,5 metros. Qual é o tamanho desse besouro? Tá? Qual é o tamanho dele? Bom, se você olhar aqui nas respostas, os tamanhos estão dados todos em centímetros. Todos em centímetros. Isso quer dizer que, para facilitar a nossa vida, nós vamos mudar esse 2,5 metros para centímetros. Opa! Metro para centímetro eu já sei como é. Multiplica por 100, ou seja, pula 2 vírgulas para a direita. Então, a gente vai ter 125 vezes x, 250 centímetros. X, que é o tamanho do nosso besouro, 250 centímetros dividido para 125. Essa divisão aqui é fácil, né? Como 125 é a metade de 250, um número dividido pela sua metade sempre dá 2. Então, o nosso besourinho tigre, bonitão, veloz e brabo, bicho brabo, vocês não têm ideia, tem aproximadamente 2 centímetros de comprimento. Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo jóias. Vou botar aqui para o Meet. Maneiro. A nossa resposta seria a letra E. E aí eu vou deixar para vocês fazerem as questões de número 3, certo? Questões de número 3, 5 e 6, a questão 9 e a questão de número 6 e 7. As quais eu não fiz, né? As quais eu não fiz aqui com vocês. Vocês vão tentar resolver de hoje para amanhã, me mandar a resposta, tirar dúvida e tal. E a gente fecha. Eu posso até mandar um gabarito disso lá no grupo para vocês. Tá, beleza?